Meu nome é Davi Narciso e eu sou estudante de Teologia. E você, seja bem-vindo a esse canal. Aqui eu tenho certeza que você vai ter contato com os mais profundos saberes e conhecimentos bíblicos que vão edificar demais a tua fé e principalmente edificar a tua comunidade religiosa. Mas para que isso possa acontecer na sua extrema totalidade, é necessário que você se inscreva nesse canal, para que você tenha acesso a todas as nossas postagens, todos os comentários bíblicos que nós nos colocamos à disposição e disponibilizamos esse trabalho aqui para você totalmente gratuito. Uma coisa muito importante também é que você ative o sininho, para que todas as vezes que a gente postar algum vídeo aqui, você tenha acesso e ele vai te comunicar. Vai lá e ative o sininho, curta, comente. Deixe suas perguntas para que a gente possa sempre ter assuntos novos aqui para poder edificar a sua vida. Mas enfim, vamos parar de falar demais e vamos ao comentário bíblico. Hoje comentaremos o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. É um texto muito interessante, muito importante também para a nossa fé. E eu tenho certeza que você vai ficar impactado com todas as coisas que esse texto nos apresenta. Mas vamos ao comentário bíblico. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo ele está dentro das adjacências da cidade de Jerusalém. Então, ele tinha passado no capítulo 12, e eu vou deixar aqui em cima o capítulo 12 para que você tenha também acesso. Ele tinha passado um tempo em Jerusalém, depois começa a ficar uma situação um pouco insustentável, ele começa a trabalhar ali nas adjacências de Jerusalém. Ok? E aí o que acontece? Tem um ponto muito importante dentro desse texto que está situado no versículo 3. No versículo 3, olha só o que acontece. Toda aquela comunidade estava ali naquele lugar e haviam profetas e haviam pessoas que tinham uma capacidade de mestres. Então, tinham pessoas que tinham capacidade de ensinar as pessoas e eles estavam ali dentro daquela região. A região específica é a região de Antioquia. Então, existia uma busca do próprio Cristo para que a mensagem salvífica do Evangelho chegasse até essas pessoas. E ali estava toda essa comunidade muito bem preparada para poder edificar as pessoas que estavam ali naquele lugar. Okay? Apóstolo Paulo e também Barnabé, eles vão ser comissionados por aquela comunidade para que eles possam seguir pregando o Evangelho especificamente para os gentios. Porém, uma coisa muito importante que acontece aqui no versículo 3 é que o ato da comissão de apóstolo Paulo para os gentios foi através da imposição das mãos e não houve o ato e o trabalho de unção. Quando a gente olha para esse texto, a gente começa a entender que existem algumas peculiaridades em relação à unção dentro da Bíblia. Ou seja, esse processo da separação das pessoas e comissão das pessoas para poder fazerem a obra de Deus. E trazendo para a nossa atualidade, existe um movimento muito grande da igreja cristã protestante pentecostal e principalmente a neopentecostal de fazer um procedimento de unção das pessoas. Quando a gente olha para o texto bíblico, não existia nenhum tipo dentro dos cristãos da igreja primitiva, nenhum tipo de unção de pessoas. O que existia de fato era a imposição das mãos. E por que existia de fato só a imposição das mãos? Porque o único ungido de Deus que existe aqui na terra é o próprio Cristo, né? Que ele veio até a terra, ele foi ungido pelo próprio Deus, e ali ele sendo ungido, ele nos chama para fazer parte do seu corpo. Então, nós não somos ungidos. Nós não somos ungidos simplesmente porque fazemos parte do corpo de Cristo e não recebemos a unção mediante a mão humana, mas nós recebemos a unção que vem diretamente de Deus através do Cristo e através do Espírito Santo. Aí você vai me perguntar, então está errado ungir as pessoas? Não, não está errado ungir. O que eu estou falando claramente é que dentro da igreja primitiva não existia esse procedimento de culto. O que existia era a unção das mãos. E quando existe o ato da unção dentro das nossas comunidades, esse ato da unção ele tem um fim específico,
que é de fato a comissão das pessoas e um símbolo dentro dessa comunidade que essas pessoas estão exclusivamente preparadas para uma devida e exclusiva obra, sendo esta também a obra de Deus. Então, quando a gente chega no versículo 3, é tratado claramente sobre esse assunto, sobre a unção. Então, para a gente terminar em relação a essa específica perícope, como que é o procedimento de comissão dos apóstolos, dos enviados de Deus para que fizessem aquela obra? Era através da imposição das mãos. E a imposição das mãos passava ali a autoridade do Espírito Santo e eles eram assim comissionados para que fizessem a obra de Deus. A partir do versículo 4 até o versículo 12 existe já uma outra perícope, existe um outro assunto que é tratado dentro desse texto. Tá? Vamos ver. Dentro desse texto existe uma ação específica que é o quê? Quando o apóstolo Paulo e Barnabé são enviados para poder fazer a obra de Deus para as cidades que estavam naquela adjacência, eles encontram um determinado sujeito. E eles encontram um determinado sujeito muito estranho. E o ponto mais estranho que é o nome desse sujeito, é muito importante a gente analisar esse nome especificamente. O nome do sujeito era Bar Jesus. Tá? Então o nome desse sujeito era Bar Jesus. E esse sujeito ele fazia o quê? Ele fazia várias obras miraculosas dentro daquele lugar. Né? Então ele estava naquele lugar e ele tinha uma parceria muito forte com o responsável político daquele ambiente. Né? E como ele tinha uma ação muito próxima com o responsável político daquele ambiente, ele começa a fazer toda uma artimanha para que impedisse a ação do evangelho naquele lugar. E aí, apóstolo Paulo e Barnabé, na hora que se depara com esse sujeito, eles fazem um procedimento de oração, e nesse procedimento de oração, esse sujeito, o sujeito chamado Bar Jesus, esse sujeito vai e fica cego. E aí quando a gente vê esse ato, a gente muitas das vezes se pergunta por quê e o que é que significa tudo isso, e aí a gente começa a ficar um pouco encucado. Mas quando a gente vai na profundidade, o Espírito Santo vem e nos tira as nossas cegueiras, a gente consegue ver o que é que de fato o texto está falando. Primeiro, o nome Bar Jesus, ele significa claramente filho de Jesus. Né? Então, esse sujeito chamado Bar Jesus, ele tem um nome que significa filho de Jesus. E aí, quando a gente olha para filho de Jesus, é um dado muito estranho, porque Jesus Cristo, ele é a Trindade. Então, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, todos envolvidos no mesmo propósito e unidos pelo amor. Então, quando nós falamos que nós somos filhos de Deus, nós somos ao mesmo tempo filho e irmão de Jesus. E na hora que aparece esse sujeito fazendo toda essa obra, que não era uma obra de Deus, inclusive o próprio apóstolo Paulo vai e nomeia essa obra como uma obra satânica, esse sujeito ele tem o nome de filho de Jesus. E claramente, ao invés dele ser filho de Jesus, tendo essas obras, claro que se ele tivesse aceitado a fé, ele seria de fato filho de Jesus, mas ele não era, porque nós somos filhos de Jesus. Apóstolo Paulo e Barnabé eram filhos de Jesus, porque eles tinham aceitado a fé do Cristo. E aí o que acontece dentro desse texto? Bar Jesus, significando filho de Jesus, e Jesus Cristo sendo essa salvação de Deus para a humanidade, esse sujeito se intitulava como filho daquele que veio para dar a salvação para a humanidade. E por fim, ele estava fazendo toda uma obra, toda uma ação para impedir a salvação de Deus para toda a humanidade e para aquele povo que estava dentro daquele lugar. E aí o apóstolo Paulo intervém nessa ação e faz a oração para que esse sujeito não faça mais esse procedimento. E instantaneamente esse sujeito fica cego. Quando a gente vê o símbolo da cegueira, claramente o símbolo da cegueira é de pessoas que não aceitam a fé. Quando uma pessoa não aceita a fé no Cristo, essa pessoa fica cega. Bar Jesus, ou seja, esse filho ilegítimo, esse filho falsificado do Cristo, ele não aceita a fé no Cristo. E por causa disso, vem esse símbolo da não aceitação e ele fica cego
até ser um momento propício. O sujeito que se auto-intitulava filho de Jesus, não aceitando a fé do Cristo, ele vai e fica um sujeito cego. Quando a gente vê esses dois momentos, esse primeiro momento sendo a comissão do apóstolo Paulo e de Barnabé para poder levar a mensagem, e a gente vê esse momento do Simão Bar Jesus, a gente vê claramente um dado muito importante. Todo o texto que vem a partir do versículo 13 até o versículo 52, ele vai tratar claramente dessa situação. Vai tratar claramente de dois povos. Um povo, um povo gentil que aceitou a fé, e aceitando a fé eles começam a ter a capacidade de olhar e eles começam a ver simplesmente porque eles aceitam a fé a partir do momento que eles começam a ouvir o que apóstolo Paulo e o que a Barnabé está mencionando e dizendo para todos eles, ok? Porém, existe um povo também que não aceita a fé. E esse povo que não aceita a fé é o povo de Israel, são os judeus. Então, os judeus, esses que receberam a revelação e esses que, através dele, viria a salvação para toda a humanidade, e é isso que foi proferido lá para o pai Abraão, que através dele toda a humanidade, toda a terra seria salva e abençoada. Mas esse povo não aceitou a fé. E eles não aceitando a fé, eles também simbolizam um povo cego, com os olhos tapados. Então nós, gentios, aceitando Cristo, nós temos os nossos olhos abertos para poder ver a mensagem e a ação salvífica de Cristo. Porém, todos aqueles, inclusive os judeus, que não aceitaram a fé, continuarão e seguirão cegos. Então, a gente vai chegando ao final desse comentário bíblico e nos perguntamos, o que é que esse texto quer nos dizer? Esse texto quer dizer a você simplesmente isso. Primeiro, se permita ser comissionado por Cristo para poder fazer toda a ação salvífica de Deus através da sua vida. Uma outra coisa, aceite a fé no Cristo, para que os teus olhos sejam sempre abertos para poder ver a ação de salvação de Deus dentro de toda a humanidade. E principalmente, a partir do momento que os teus olhos for aberto, permita que a mensagem do Cristo chegue através de você em muitos corações, em muitas vidas. Seja a mão de Deus salvadora e abençoadora de toda essa humanidade. E para finalizar, eu te convido, se inscreva no canal, comente, curta, compartilha, ative o sininho para que a gente possa fazer com que essa obra cresça cada vez mais e você continue sendo abençoado por Deus através das mãos santas de Deus na sua vida e também através da ação de Deus dentro da nossa vida para poder edificar a sua vida.